Fala galerinha do meu canal, como é que vocês estão? Aqui é o Wellington, bem-vindo ao mundo de tecnologia. Hoje eu vou fazer uma comparação, gente, entre o iPhone 12 Pro Max e o Samsung S21 Ultra. Eu tenho percebido que na maioria dos meus vídeos, muita gente tem gostado quando eu falo do conteúdo de comparação entre Samsung e iPhone. E outro vídeo que eu irei fazer também é sobre o iPhone, no caso não o iPhone, né? Mas no caso o Samsung e o Xiaomi Mi 11, tá, gente? Então vamos lá, se não é inscrito no canal, se inscreva, o joinha deixa que gostou e o sininho é só apertar para receber novas notificações. Então vamos lá, gente, vamos fazer um pouco desse vídeo, conversar um pouquinho, ver o que vocês acham, tá? Primeiramente, gente, eu tô com o aparelho S21 Ultra, tá? Eu não tive o iPhone 12 Pro Max, porém eu já tive o iPhone 11 Pro Max. E o pessoal pergunta, Wellington, mas como é que você vai fazer uma comparação entre os dois, sendo que você não tem um aparelho? Bom, gente, primeiramente, como eu disse para vocês, eu já tive o aparelho, o iPhone 11 Pro Max, e eu também já fui um usuário muito de iPhone. Então, eu já tive vários iPhones, tive praticamente quase 7 iPhones. Então, o que acontece? Eu sei muito bem como que funciona o sistema, e vocês podem me perguntar, Wellington, mas dá muita diferença você pegar o iPhone 11 Pro Max para o 12 Pro Max. Gente, as diferenças são pouquíssimas, nítidas, que você não percebe, tá, gente? E a mesma coisa de Samsung. Você também, se tiver um aparelho da Samsung, é muito nítido a diferença que você coloca. Só que a Samsung faz uma diferença bem grande em relação à Apple, no caso, né? Mas vamos lá, gente. Vamos então fazer essa comparação, tá? O que me inspirou a fazer essa comparação do iPhone 12 Pro Max com o S21 Ultra foi um conhecido meu que ele tinha me passado esse S21 Ultra que eu estou usando hoje e ele trocou por um iPhone 12 Pro Max, né? Ele estava com o iPhone 12 Pro Max, passou 2 dias, ele me mandou mensagem falando que desistiu do iPhone 12 Pro Max, que vendeu, e preferiu pegar o S21 Ultra, né? E aí eu perguntei para ele, mas por que você decidiu fazer essa troca de aparelho? Se você queria tanto o iPhone 12 Pro Max, ele ainda queria o dourado, que é o que ele queria mais bonito. Ele falou principalmente duas coisas. Primeiro, ele falou que o S21 Ultra, em questão de velocidade, ele ganha do iPhone, que é a primeira coisa que ele falou. E outra coisa que ele falou foi a questão das câmeras, que o S21 Ultra ele tem mais recursos de câmera. Não que a câmera do S21 Ultra seja mais melhorada ou melhor do que a do iPhone, mas em questão de possibilidade que as câmeras dão. E como assim possibilidade, gente? Igual, por exemplo, a Samsung esse ano fez o S21 Ultra. O que ela fez de interessante? Além de melhorar as suas câmeras em foto, eles também fizeram algumas coisas do software que eu achei interessante. Como vocês podem ver, esse modo que eu estou usando aqui, que é o modo diretor. Como vocês podem ver, olha só, eu consigo usar as duas câmeras, tanto a da selfie, que vocês estão me vendo, e a câmera de trás, como vocês podem ver, né? E o que acontece? Aqui você ainda consegue ter uma possibilidade, olha só, gente, numa câmera ultra granular, né, ultra grande angular, você consegue usar a câmera normal e ainda consegue usar a câmera de zoom e ao mesmo tempo vocês estão me vendo ainda na selfie. Então assim, é uma coisa que a Samsung implementou, está muito bem feito e a Apple não tem isso. Eu não vi esse modo diretor ou como a Apple poderia chamar. Então é uma possibilidade diferente? Sim, é uma coisa que a Samsung está trabalhando legal? Tá. E a Apple está trabalhando nisso? Não está. Poderia trabalhar? Poderia. Quem sabe, às vezes, a Apple não cria também um modo desse. Mas, enfim, gente, vamos lá. Então, essa foi a situação que ele me passou, que ele me contou, que trocou e pegou o Samsung de novo. Então, no caso, gente, vamos lá comentar sobre essa situação desse vídeo que eu vou falar para vocês, a comparação. Primeiramente, gente, vamos falar em questão de design. Tanto o Samsung quanto o iPhone, os dois são bonitos. A Samsung não mudou um pouquinho a estética dele na parte traseira com as câmeras e a Apple não mudou. Ela só acrescentou a câmera LiDAR, que foi uma bolinha preta. Na minha opinião, eu acho que os dois aparelhos são bonitos. Só que a impressão é que o Samsung ele dá a impressão que você está com um celular mais robusto, ou seja, um celular mas não é mais premium, mas é um robusto assim, um celular mais potente, mais poderoso no caso, vamos falar esse termo, mais poderoso. E o iPhone não, tá com uma estética mais linda, ou seja, um aparelho premium. Mas aí você tem que pensar, o que é mais bonito, um premium ou um robusto? Para mim tanto faz, gente, os dois são bonitos. Tanto a Apple quanto a Samsung, só que na parte de câmera, eu acho que a Samsung, o design está mais bonito. Eu vou tentar colocar para vocês verem aqui.
para vocês verem a questão da câmera aqui, como ficou o módulo das câmeras da Samsung. Não sei se tem como focar, mas vocês já estão vendo. Olha só, eu vou tanto virar o vídeo, ele em pé, ó, as câmeras e ele deitado. Eu acho que esse jogo de câmera aqui deitado, ó, ficou muito mais elegante, mais bonito. O da Apple também é bonito, mas só que são, né, são as 3 câmeras e a LiDAR e a mesma posição. Talvez se a Apple tivesse mudado a posição das câmeras, talvez sim daria uma diferença, né, no design. Mas vamos lá. Em questão de beleza, eu acho que o Samsung, para mim, dessa vez ficou mais bonito do que o da Apple, né? O que eu acho bonito da Apple, do iPhone 12 dessa geração, é as laterais, principalmente as laterais quando for na cor azul e dourado, que ficam laterais muito mais bonitas. Beleza, vamos falar em questão então de desempenho. Eu acho sim que a Apple tem um desempenho muito bom e a Samsung também tem. Só que a Samsung, com essa atualização de tela 120 Hz, o que acontece? A tela fica mais fluida e fica melhor para você poder usar a fluidicidade do celular. Então você vê a tela como uma velocidade mais rápida. E se eu não me engano, a Apple, eu acho que é 60 Hz. Então você não sente essa diferença. Agora, quando você pega a Samsung e põe 120 Hz, você vê a velocidade, você vê que existe uma diferença na velocidade do aparelho. Então, eu acho que a velocidade a Samsung acabou ganhando. Outra coisa que eu percebi que a Samsung, no caso, tem melhorado bastante foi a questão da bateria. A gente sabe que o iPhone tem uma bateria boa, melhorou bastante nas gerações a partir do X, mas a Samsung também acabou melhorando bastante a questão de bateria. Mas eu acho que a Samsung ela acaba tendo um pouquinho mais de vantagem em relação ao iPhone na questão da bateria, gente. Eu acho que a bateria da Samsung está um pouquinho melhor do que a da Apple. Não tanto assim, mas ligeiramente assim. Outra situação que eu percebi também é que aquela situação, sistemas. Um é o iOS, o outro é o Android. O Android ele permite você ter mais liberdade em baixar aplicativos, até aplicativos pagos que a Apple tem, você consegue baixar pelo Google e você ainda consegue ter mais possibilidade de aplicativos. Então, é uma margem mais legal e mais interessante que a gente pode ver também. Outra coisa que eu esqueci de falar da bateria, que é o que? Agora o Samsung tem um carregamento mais rápido, né? E a Apple continua com o carregamento baixo. Então, já é uma diferença que a Apple deveria ter consertado e acabou que a Apple não consertou também. A Samsung consertou, você fez seu trabalho de casa, né? Como as pessoas falam, tá, gente? E questão também de outra diferença que eu falo é na questão da câmera, gente. Porque agora o que acontece? Como eu falei para vocês num review que eu fiz do S21 Ultra, 2 reviews, agora a Samsung tá com esse modo retrato igual da Apple, tá muito bom. E aquele negócio, quando eu pego a câmera no caso do Samsung, né, deixa eu só tirar da tela aqui, eu sinto que tem uma diferença com a câmera. Eu sinto que a câmera é muito mais potente do que anteriormente. Então as câmeras da Samsung estão boas quanto do iPhone. Eu sinto que eu tô com um aparelho da Samsung e tendo uma câmera boa, como se fosse do iPhone. Então isso acaba ajudando muito na questão de vídeo. Como vocês podem ver, esse modo diretor é uma coisa muito legal, eu acho muito bom. Então assim, das câmeras eu sinto que a Samsung melhorou bastante, tá, gente? Uma coisa que a Samsung está pecando muito mesmo, e eu acho que a Samsung tem que melhorar, é na questão que quando você está filmando, às vezes eu ponho a mão atrás aqui, vocês podem ver, é porque o celular está aquecendo muito com a câmera. Então eu acho que a Samsung tem que corrigir isso. A Apple, graças a Deus, ela não tem esse problema de esquentar, né? Não que ela não esquente com câmera, pode esquentar com o jogo quando for mais pesado, mas esquenta poucas vezes por causa do software. E eu acho que a Samsung tem que corrigir isso, porque esquenta o aparelho e tem hora que provavelmente ele desliga a câmera porque fala que está aquecido. Então, no caso assim, eu acho que a Samsung tem que melhorar esse negócio do software. Até peço desculpa para vocês pelo fato de eu estar às vezes colocando a mão aqui atrás, ó, mas é para ver a temperatura do celular, porque tem hora que esquenta, gente. Pode assim, não é danificar o celular, mas pode ser ruim, entendeu? A câmera pode desligar automaticamente e às vezes a pessoa está fazendo um vídeo, alguma coisa, e isso é ruim. Então a Samsung corrigindo esse erro, agradeço, né? E todo mundo vai ficar muito mais contente, quem está com a linha S21, tá, gente? Outra diferença que eu acho que eu noto também sobre essa questão de tela 120 Hz, que é o quê? Quando você joga jogo 120 Hz, dá muita diferença de uma tela de 60 Hz, entendeu? Então essa é uma diferença básica que eu estou vendo de jogos também. Estou vendo que a Samsung melhorou bastante nisso também, da tela e da fluidez dos jogos, no caso, gente. E mais uma coisa que eu vejo também a diferença é o seguinte: apesar dos aparelhos serem muito grandes,
o iPhone ainda tem aquele bigode, né, que é o Note. E a Samsung não pôs uma gotinha. Então, assim, gente, dá uma diferença, que é uma gotinha pequenininha, uma bolinha pequenininha, inferior, que não faz diferença. E no iPhone não, aquele bigode pode desbloquear. E eu falo assim, gente, a Apple não precisa botar um Note para desbloquear, porque ela pode muito bem fazer igual a Samsung e as outras empresas. Bota para desbloquear na tela, só você botar o dedo e desbloqueia. Não tem essa necessidade de fazer. Mas acredito que mais para frente a Apple vai tirar. Então essa é uma diferença que a Samsung colocou, porque fica com mais tela, então dá essa diferença. Então, basicamente, gente, é isso. Como disse para vocês, eu não preciso ter o aparelho, porque eu já tive experiência de ter um iPhone 11 Pro Max. E eu digo para vocês, o iPhone 11 Pro Max é praticamente a mesma coisa do iPhone 12. A diferença é que o 12 Pro Max ele tem 2 milímetros maior, a tela no caso, que é 6.7, a do 11 Pro Max é 6.5. A câmera realmente do iPhone 12 Pro Max está melhor, principalmente o modo retrato de noite com a câmera LiDAR. Tá melhor, mas em questão de velocidade, processador, memória, os 11 Pro Max e o 12 Pro Max vão rodar na mesma situação, não vai travar em nada, vai continuar rodando e vai permanecer com uma mesma velocidade. Você não sente diferença se você pegar os dois. Você sente a diferença na câmera e o design também, como disse para vocês. E bateria, acho que acredito que o 11 e o 12 está com a mesma bateria, então não tem essa diferença no caso. Mas aí, gente, a diferença foi essa da Samsung, que eu fiz nessa comparação do Samsung com o iPhone 12. Como vocês podem ver, eu falei coisas boas tanto da Samsung quanto da Apple, e também falei coisas ruins da Samsung e coisas ruins da Apple. Mas eu acho que esse ano a Samsung deu uma melhorada bastante na linha S21, e eu acho que acabou se mostrando que as pessoas não estão só consumindo um iPhone, as pessoas estão consumindo tanto Samsung e tantos outros aparelhos, que a mudança, né, de tecnologia faz a diferença, gente. Eu sinto que a Samsung tem mais tecnologia que a Apple. A Apple ela tem tecnologia, porém a Apple não arrisca, e a Samsung ela arrisca, e cada ano ela vai melhorando o que ela arrisca. E a Apple ela não arrisca tanto, tá, gente? A Apple é mais no certo. Mas, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva. O sininho, já sabe, é só apertar para receber novas notificações. E, como já sabem, né, no final deixa o joinha. Né, eu tinha acabado de esquecer de falar, mas deixa o joinha se gostou. Se não gostou, não deixa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui é o Elton, bem-vindo ao Mundo Tecnologia. Um forte abraço a todos e